Bom dia, meus amigos. Hoje quero meditar uma palavra com vocês sobre a prostituição, sobre a porneia. Mas antes de chegar nesse termo de prostituição, um termo que Paulo milita muito, Paulo bate muito nessa tecla do perverter o seu caminho, do se vender. E antes de chegar a esse termo, eu quero entender com vocês alguma coisa que Paulo usa no livro de Gálatas, capítulo 5, sobre a questão do corpo, a questão da alma e a questão do espírito. Paulo entende que o corpo, o soma, no grego, era o que se via, essa carne, os ossos. E ele entende também que o psique é a alma, aonde está alojada as emoções. E ele entendia que nem todo mundo tinha um espírito. Era uma doutrina de Paulo, os gregos vieram tentando lapidando, mas Paulo lapidou esse ensinamento de forma perfeita. O que era o pneuma? Pneuma era o espírito, o pneumáticos, o homem espiritual. Então Paulo trata na carta de Gálatas e em outras cartas desses termos do soma, do corpo, ele trata do psique, da alma, e do pneuma, o espírito. Eu quero tentar fazer uns estudos rápidos com vocês, porque o tempo do YouTube não permite vídeos longos, sobre hoje a palavra porneia. O que era porneia? A porneia vem do grego, que significa prostituição, significa se vender. Prostituição não só tem a ver com dinheiro, como nós entendemos, de chegar num prostíbulo ou contratar uma garota pelo corpo dela. Prostituição tem a ver com aquilo que me corrompe, com aquilo com que eu deixo me corromper. Prostituição tem a ver com a venda da minha moral, a venda da minha fé, a venda do meu entendimento. Porneia, no grego, é um termo mais amplo do que o nosso. Tem a ver com tudo aquilo que me corrompe. Vou te dar um exemplo. Um amigo chega para você e faz um comentário sobre outro amigo e você ouve esse comentário. Isso é uma prostituição. Você contempla algo na TV ou com os ouvidos que perverte o seu caminho. Isso é uma prostituição. Porneia é um termo mais aprofundado. Os gregos, no tempo dos Césares, antes do tempo de César, o Império Grego, ter prostituição, ser um prostituto ou uma prostituta, se vender algo nobre, era algo cultural na Grécia. Os gregos, os imperadores gregos, os conquistadores gregos, a maioria, 99% foi homossexual. Amavam, era cultura, era nobre, significava ter entendimento, a ponto de a Grécia ter um ditado que Roma venceu Grécia por fora, mas Grécia venceu Roma por dentro. E esses ardis sutis, de certa forma, têm tentado e têm minado o Evangelho, têm minado a vida do cristão. Quantas coisas, irmão, não está hoje inserido nos textos, inserido na nossa cultura, que nos corrompe, nos perverte. Tem uma palavra que diz em Deuteronômio 16, versículo 19, diz o seguinte: não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Então, o livro de Deuteronômio orienta os juízes a não permitir que o suborno. O que era o suborno? Aquilo que corrompia os juízes. E você pode ver que o homem sábio, quando ele vai trazer uma análise dos seus olhos, se tiver suborno, muda os seus olhos. E o juiz, quando vem julgar, decretar uma palavra a favor do pobre, se tiver suborno, ele muda a sua fala. E a porneia é isso, é tudo aquilo que muda o seu interior, é tudo aquilo que muda a sua existência. Como o apóstolo Paulo, ele cita no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, não vos deixeis moldar, não tenha a forma do homem comum, as suas vestimentas, seus pensamentos, seus entendimentos, seus programas, a sua fala. Não deixem se corromper, não se vendam. E se vender, irmão, não é somente no ato de eu me prostituir, no sentido físico. Meu querido, hoje tem ações dentro da igreja que é uma prostituição tremenda,
Por exemplo, missionários. Os caras vêm de missões, irmão. Fazem missões ali na esquina, não sei aonde. E quando retornam para o país, dão testemunho de coisas, irmão. Como se eles fossem astros. Como se eles fossem grandes artistas. Como se ele fosse um Romário. Como se ele fosse um Wagner Love. Então nós invertemos os nossos valores. Nós nos corrompemos. Cristo deve ser o fator principal da nossa existência. Deve ser o foco do começo, princípio, meio e fim. Eu digo isso para vocês, irmão. A palavra que foi dita no livro de Lucas. Eis aí meu filho amado, a ele ouvi. É a Cristo que devemos dar ouvido. Eu não estou dizendo, irmão, que eu não vou ouvir o testemunho do que foi feito. Mas estou dizendo que há valores no nosso meio que nos corrompe. A amizade que você não gosta, você trata indiferente. Essa indiferença nessa amizade é sua corrupção. Corrupção no grego, prostituição no grego tem a ver com se vender. Aonde você se vende, amigo? O que é que te torna uma prostituta ou um prostituto? Um comentário? O ouvir? Tu sabe às vezes que o pastor da sua igreja está errado. Mas você se cala para tu não trazer um problema maior para a sua vida. Esse problema maior que você não quer trazer para a sua vida é a sua prostituição. É aonde você se corrompe, porque o justo é ousado como leão. Meu querido, e não somente isso, uma mensagem que você ia trazer, mas você não traz para não trazer problema. A fé que você deveria exercer neste mundo, você não exerce porque você sabe que tu vai ser perseguido. Você se torna prostituta. Paulo milita sobre isso. Então, a palavra porneia tem a ver com algo muito mais aprofundado. O que te faz de fato se corromper? Às vezes você fica 5, 6 horas vendo um filme, 10, 20, 30 horas vendo um programa, ouvindo músicas. Isso te corrompe. Sabe por que não te corrompe até agora? Porque o Espírito não te convenceu. Isso também não é para todos, irmão. Isso é para aqueles que Deus queira chamar, é para aqueles que Deus tem chamado. É como Paulo fala, uma coisa que verdadeiramente faço, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Não digo que tenho alcançado, mas corro para alcançar aquilo sobre o qual fui alcançado. Então Paulo entendeu que, e eu também entendi em Cristo Jesus, que em Cristo eu sou a pessoa já realizada em Cristo, mas luto a cada dia para me tornar aquilo que em Cristo já me tornei. Eu já me tornei em Cristo coisas tremendas. Então luto para que isso se realize em minha vida. Não permito mais que coisas pequenas, coisas tremendas e terríveis que me corrompiam. Quem me conheceu no meu passado sabe do que estou falando. Quantas coisas não me corromperam, não me jogaram, não fizeram de mim um prostituto, um homem mau, um homem maligno. Então, meus irmãos, no livro de Gálatas nós vamos ler, Paulo dá uma relação sobre o que é essa prostituição. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, então Paulo quer tratar no povo de Gálatas sobre esse termo tão aprofundado, a porneia, a prostituição, o lado impuro da mente. Os gregos, os filósofos entendiam que essa porneia, essa prostituição implantada no soma, implantada no psique, era os termos mais baixos da humanidade. Era o jeitinho de ganhar sempre algo ali no canto, sempre de rolo, o relógio roubado que te veio, o comentário do irmão, o comentário da irmã, o falar mal de A, o falar mal de B, sem a reta justiça. Então, porneia é algo que me faz sempre estar me vendendo. E os gregos têm uma noção interessante de porneia. Porneia tem a ver com objeto de desejo. Por exemplo, para mim alcançar algo, eu me vendo para alcançar aquilo. Então, porneia é um termo muito agressivo. Por exemplo, eu vou me calar agora para alcançar um objetivo na frente, mas agora você se vende, tu é uma prostituta. Irmãos, no evangelho está carregado, no cristianismo está carregado. Homens e mulheres arrebentaram com o evangelho. Prega essa besteira que tu ouve na televisão, esse evangelho falso, espúrio, cheio de mistério,
cultura, cheios de desejos segundo o seu próprio coração. E muitos ali se calam, irmão. Não, irmão, se é assim mesmo. Se corrompem, se vendem. A Escritura nos mostra que o suborno perverte a fala do sábio, a fala do juiz, perverte o julgamento do sábio. Então, irmão, o que é que corrompe os seus olhos? Que na hora que você vai decretar uma sentença sobre algo, você prefere se calar como uma forma prudente, mas não é prostituição. O que é que quando você vai decretar algo favorável ao seu irmão, você prefere se calar? Mas por quê? Porque existe um suborno. Suborno, porneia, é isso, irmão. É aquilo que você sabe que tem te vencido, é aquilo que você sabe que tem que tomar uma posição, mas você não toma para não ter um prejuízo maior. Espera em Cristo Jesus, irmão, que Cristo possa iluminar a tua mente, dar entendimento daquilo que você tem se vendido. Não seja mais uma prostituta, não seja mais um homem que comete a pornéia, que comete a prostituição. Seja um homem verdadeiramente liberto de sentimentos. Seja puro, irmão. Seja livre em Cristo Jesus. Seja sincero. Seja amável. Diga ao seu irmão sempre a verdade. Por mais que aquilo vá te doer, vai te trazer um prejuízo, vai te trazer um dano, não permita que algo que realmente entre em seus olhos ou que chegue aos seus ouvidos venha te corromper da posição, do posicionamento que você é chamado em Cristo Jesus. Que Cristo possa te fortalecer naquilo que Ele tem te dado, irmão, naquilo que Ele tem te fortalecido. A minha oração é que Deus não permita e que você lute, que você não se venda mais. Seja qual for a moeda que tinha te corrompido, que a partir desse momento, porneia seja um termo aniquilado de sua vida. Não se molde, não se conforme com esse mundo, não deixe se vender por nada, pelo cargo, pelo título, pelas missõezinhas da vida, pelos títulos pastorais, os títulos diaconais. Isso não leva ninguém a nada, irmão. Mas a Cristo amado deveremos ouvir, que Cristo realmente reine e que você seja verdadeiramente aquilo que Cristo tem realizado no seu coração e que Ele tem pedido de ti. Que Deus te abençoe, meu amigo.